Olá! Hoje vamos mergulhar em um tema que é, olha, fundamental para a proteção de crianças e adolescentes aqui no Brasil: o acolhimento familiar. Então, para a gente começar, é preciso ter uma ideia do tamanho disso tudo. Hoje, no Brasil, a gente está falando de mais ou menos 30 mil crianças e adolescentes que estão sob uma medida de proteção. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles precisaram ser afastados de suas famílias porque algum direito deles estava sendo ameaçado ou, de fato, violado. Mas olha só que interessante, ou melhor, preocupante. A forma como essas crianças são cuidadas mostra um desequilíbrio gigantesco. Mais de 93% delas vivem em instituições, sabe, como abrigos, e menos de 7% estão com famílias acolhedoras. É uma diferença brutal, né? E é isso que a gente vai entender melhor agora. Bom, tudo isso começa com o que a lei chama de medida protetiva. E aqui tem um ponto que é chave. Essa medida, gente, ela tem que ser sempre temporária e excepcional. O que isso significa na prática? Significa que ela só deve acontecer em um último caso, quando já se tentou de tudo para manter a criança ou adolescente seguro com a sua própria família. Ok, isso leva a gente a uma pergunta que é central para essa nossa conversa. Se a imensa maioria está em instituições, qual é a alternativa que a própria lei brasileira diz que é a melhor, a preferencial? E mais importante, por que ela é a preferida? E a resposta para essa pergunta é um sistema que foi pensado justamente para ser como uma ponte de cuidado. Uma ponte para atravessar um momento super turbulento na vida de uma criança. A gente está falando do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Então, o que é esse serviço oficialmente? Basicamente, ele organiza o acolhimento temporário de crianças e adolescentes na casa de uma família. Uma família que foi selecionada, preparada para isso e que vai oferecer proteção, um cuidado mais de perto, individual e muito afeto. Tudo isso durante um período que é super crítico, até que a situação com a família de origem possa se resolver de forma segura. E olha que legal, as próprias famílias que acolhem se veem exatamente assim. Essa ideia da ponte, ela vem delas mesmas. Esse depoimento de uma família lá de Campinas, em São Paulo, resume tudo de um jeito muito bonito. Eles dizem: ser família acolhedora é ser ponte, é oferecer uma estrutura forte, segura, cheia de amor, para que a criança possa atravessar e seguir em frente com segurança. É lindo, né? Ok, agora a gente precisa parar um pouco num ponto que causa muita confusão, mas que é, assim, essencial de entender. Acolher não é a mesma coisa que adotar. E também é diferente de um abrigo, do acolhimento institucional. São três coisas bem distintas. E essa tabela deixa o contraste bem claro. Pensa só. De um lado, no acolhimento institucional, o ambiente é coletivo, com várias crianças juntas. A rotina é pensada para o grupo e os cuidadores são profissionais que trabalham em turnos. Já na família acolhedora, o ambiente é familiar, é dentro de uma casa, a rotina é a de uma família normal e as figuras de cuidado são estáveis, são as mesmas pessoas no dia a dia. Muda tudo. E a diferença para a adoção é ainda mais fundamental. O acolhimento familiar, gente, é provisório, é temporário. É um trabalho de cuidado, uma política pública. Já a adoção é para sempre, é permanente. Ela cria um vínculo de filho, de filha, legalmente. Tanto que uma regra importante é: a família que acolhe não pode estar na fila de adoção, justamente para não misturar as coisas. Tá, então por que essa insistência toda no acolhimento familiar? Não é só uma ideia, uma alternativa. Existem benefícios comprovados cientificamente que mostram que esse é o melhor caminho para o desenvolvimento de uma criança. E um dos primeiros benefícios a gente vê nos números, no tempo. Olhe que dado forte. Mais de 82% das crianças que estão com famílias acolhedoras conseguem uma solução permanente, seja voltar para casa ou ir para adoção, em menos de 6 meses. Quando a gente olha para as instituições, esse número despenca para 40%. Ou seja, no ambiente familiar, a promessa de ser algo temporário se cumpre muito mais rápido. E os benefícios para o desenvolvimento da criança são enormes. Estar numa família permite criar laços de afeto mais estáveis com adultos de referência. Estudos mostram que o desenvolvimento cognitivo melhora, especialmente nos primeiros anos de vida. A saúde mental, a autoestima, tudo isso é fortalecido. E tem mais, a criança é inserida de verdade na comunidade, vai para a escola do bairro, tem amigos, ela não carrega aquele estigma de ser a criança do abrigo. E não é achismo, tá? Existem pesquisas muito sérias sobre isso. Uma das mais famosas é o Projeto de Intervenção Precoce de Bucareste. E o que ele provou, de forma bem clara, é que o acolhimento em instituições, principalmente nos primeiros anos de vida, pode atrasar o desenvolvimento do cérebro.
E a parte mais incrível é que um ambiente familiar pode não só frear esse atraso, mas, em alguns casos, até reverter os efeitos. É muito poderoso. E no fim das contas, o que mais importa é o impacto na vida das pessoas. Escuta só esse depoimento de um jovem de Cascavel, no Paraná, que foi acolhido. Ele diz: "Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A família acolhedora cuidou de mim." E ele conta que hoje, com 21 anos, mesmo com todos os problemas, essa família continuou ao lado dele. Isso mostra que o laço de cuidado pode durar para sempre. Beleza. Então, se é tão bom assim, como que a gente faz para isso virar a regra e não a exceção? Bom, isso está se transformando num compromisso de todo o país. É uma mudança de cultura que está em andamento. E o Brasil vem construindo uma base legal bem sólida para isso, viu? Se a gente olhar a linha do tempo, lá em 2004, o acolhimento familiar foi reconhecido como um serviço oficial. Em 2009, uma lei super importante mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente para dizer com todas as letras: o acolhimento familiar é preferencial. Em 2016, outra lei reforçou isso. E agora, em 2024, veio uma recomendação conjunta que é um marco, unindo judiciário, executivo e sociedade civil para de vez fortalecer e ampliar esse serviço em todo o país. E essa recomendação não ficou só no papel, não. Ela trouxe uma meta nacional, bem clara e, vamos combinar, ambiciosa. Até 2027, o Brasil precisa ter, no mínimo, 25% de todas as crianças e adolescentes em medida de proteção acolhidos por famílias. É um norte, um objetivo para todo mundo correr atrás. Todo esse esforço parte de uma ideia muito poderosa, que aquele famoso provérbio africano resume perfeitamente. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ou seja, cuidar e proteger as nossas crianças não é uma tarefa só do governo, de um juiz ou de um abrigo. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Fica muito claro, então, que essa mudança de cultura, de sair do modelo de abrigos para o cuidado em família, precisa que todo mundo se envolva. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se de fato é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, como é que a gente pode ser parte dessa aldeia?